Vamos falar de previdência, o que era para ser, o que se tornou e por que tem que mudar. E aí pessoal do canal Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, o criador do canal, e nesse vídeo eu escolhi esse assunto que ele pode ser mais polêmico, né? Ele costuma atrair mensagens de ódio e tudo, mas eu vou falar com base em pesquisas principalmente feitas por esse historiador aqui, o Niall Ferguson, que é o autor desse livro muito bom chamado Ascensão do Dinheiro, que pega ali desde os primórdios realmente do uso do dinheiro até os dias atuais, entre aspas. Ele escreveu na época ali da crise de 2008 e explica algumas crises, a criação de alguns instrumentos, né? Ele divide em capítulos e ele fala em um desses capítulos sobre a criação dos seguros e como que os seguros levaram ao surgimento das previdências e o que aconteceu com boa parte das previdências, na verdade está acontecendo ao redor do mundo. Não é uma exclusividade do Brasil essa questão de reforma da previdência, de ter que rever uma idade aí para que as pessoas possam começar a se aposentar, mas a gente vai chegar lá, porque antes de falar da previdência em si, é necessário explicar como que os seguros surgiram, porque a previdência nada mais é do que um grande seguro de funcionamento universal, né, feito para todas as pessoas de um determinado país. E para falar de seguro a gente tem que voltar no tempo e ir até a Escócia do século XVIII, na verdade o ano de 1744, que foi quando dois ministros da igreja escocesa, Alexander Webster e Robert Wallace, criaram um seguro de uma maneira muito similar a como ele é hoje. Até antes disso, existiam alguns tipos de instrumentos que a gente poderia falar que eram um seguro assim de maneira muito incipiente. A diferença é que o Webster e o Wallace, eles começaram a usar probabilidades para que os seguros realmente funcionassem. E com isso conseguiram prosperar e transformaram realmente o ramo dos seguros. Antes disso, o que existia era uma coisa muito mais como uma aposta, porque ninguém tinha cálculo estatístico, probabilidades e dados para poder se basear para ver se estava fazendo efetivamente algo que era inteligente ou não, simplesmente era uma parte apostando contra a outra. Voltando aí à Itália, aquela Itália mercante do século XIV, né, pegando naquela cidade Gênova, Pisa, Siena, Florença, que faziam comércio, aquela cidade já tinha alguns instrumentos de seguro, mas como eu disse, era uma aposta. Tinha, por exemplo, seguros de bode-maria, que eram seguros feitos nos cascos dos navios mercantes. Existiam também, né, um instrumento chamado securitas, que garantia, por exemplo, que uma pessoa, ao tomar dinheiro emprestado, caso viesse a falecer, não transmitisse essa dívida para os seus herdeiros. Mas, como eu disse, eram apostas, sem cálculo, e não eram feitos por companhias seguradoras, né, uma pessoa jurídica, ou mesmo uma pessoa física que oferecia simplesmente isso. Na verdade, não. Era um mercador que oferecia um tipo de serviço e aceitava receber um dinheiro a mais para fazer uma extensão e criar esse tipo de seguro, mas totalmente na base da aposta. Ninguém se especializava nisso naquela época, né? Inclusive aqui no livro ele mostra um registro, eu até peguei e anotei no celular para passar para vocês, do arquivo do mercador Francesco Datini, que viveu nessa época entre 1335 e 1410, onde ele estipula que os seguradores concordem em assumir os seguintes riscos: de Deus, do mar, dos homens da guerra, do fogo, do alijamento das cargas ao mar, da prisão por príncipes, por cidades ou por qualquer outra pessoa. Então era um seguro padrão daquela época. E depois, indo para a Inglaterra, esse negócio começou a evoluir. Lá haviam indivíduos ou associações de indivíduos que não eram empresas, né? Eles respondiam com o próprio patrimônio pessoal e corriam inclusive risco ilimitado, que vendiam seguros. E como é que isso funcionava, né? Eles pegavam o dinheiro dos prêmios, iam recolhendo e esperavam, eles torciam para que naquele ano tivesse que pagar um valor menor de apólice a ponto de poder viver daquele negócio, dos lucros que eles obtinham com isso. Então, como é que funciona para quem não está familiarizado com os termos do seguro? O que é o prêmio? Pegando seu seguro de carro, você paga um prêmio à seguradora para ter uma apólice, ter uma cobertura, e aí, em caso de necessidade, você bateu o seu carro, por exemplo, a seguradora vai te dar o dinheiro, né, para que você compre um outro carro. Tá? Então isso seria o seguro. O problema é que esses indivíduos, eles não faziam nenhum tipo de cálculo, vendiam seguro para todo mundo, sem perceber que uma pessoa podia ser mais arriscada do que a outra. O resultado é que em um ano eles poderiam ter ido muito bem ao vender muitos seguros, recolher muitos prêmios e não ter que pagar praticamente nenhuma apólice, mas de um ano para o outro poderia acontecer justamente o contrário, né? Eles vendiam lá muitos seguros, recolhiam os prêmios, mas eles não eram suficientes para pagar, por exemplo, um número de apólices que foi exercido naquele ano para o qual não estavam preparados. Então, o seguro em si não era um instrumento de todo muito seguro.
Só que ao ir para a Escócia, no ano de 1744, e chegar nesses dois escoceses que eram matemáticos amadores, mas que conseguiram juntar evoluções matemáticas daquela época, né, como o uso de probabilidade, de estatística, com a criação do seguro, a coisa mudou. E também porque eles tinham vontade de resolver um problema que estava acontecendo na comunidade deles. Na Inglaterra do século XVIII, eu digo Inglaterra, eles eram escoceses, mas porque a Escócia não tinha esse tipo de dado, então eles utilizaram os dados ingleses, a expectativa de vida girava em torno dos 37 anos. Aí você pensa, caramba, a expectativa de vida é muito baixa, né? Só que nas cidades era ainda pior. Na cidade de Londres, por exemplo, a expectativa de vida era de 23 anos. Eles moravam em Edimburgo, e Edimburgo, já fica na Escócia, não tinha esses dados, mas resolveram usar os dados aproximados de Londres para poder fazer seus cálculos, para que fosse criado um fundo de seguro capaz de amparar as viúvas e órfãos dos companheiros deles que morriam por conta de guerras, de batalhas, de doenças, enfim, de uma série de motivos que faziam da vida do homem consideravelmente mais curta do que nos dias de hoje. E o que acontecia com essas viúvas e órfãos? Muitas vezes eles se tornavam mendigos, né? Ficavam descobertos, não tinham teto sobre as suas cabeças, né? Até por conta disso, a gente fala que quem tem um seguro hoje está coberto, porque na ocorrência de algo negativo, a pessoa vai continuar tendo um teto. Isso vem dessa época. Então os dois fizeram alguns cálculos, viram qual teria que ser a contribuição, por exemplo, dos membros da igreja para que, em caso de falecimento do patriarca da família, a viúva e um certo número de órfãos, né, tivessem uma renda por determinado tempo. Quem quisesse mais renda ou para mais pessoas, teria que pagar a mais. Mostraram aquilo para os companheiros da igreja e muita gente viu naquilo algo interessante. Afinal, você vai estar aceitando perder uma pequena quantia para, no caso de uma ocorrência negativa, ganhar uma grande quantia de volta capaz de manter a sua família. Então aquilo se tornou um instrumento muito popular. E graças a essa gestão feita com base em estatística e probabilidade, esse fundo de seguro desses dois camaradas, ele conseguiu prosperar, inclusive chegar aos nossos dias atuais. Esse fundo é o Scott Widows. Até hoje ele existe e é oferecido na Escócia, né? Na verdade, em toda aquela parte da Grã-Bretanha e inclusive na Europa, porque o seguro se tornou, as empresas seguradoras, né, algo que é supranacional, ficou muito maior do que, por exemplo, um país. Uma coisa até curiosa é que na Primeira Guerra Mundial, grande parte da marinha mercante alemã estava coberto por seguradoras inglesas. Então veja, se dependesse só do comércio, provavelmente nem haveria guerra, não era uma guerra interessante, a não ser que você vendesse armas, né? Aí seria muito interessante fazer uma guerra. Mas para o resto do comércio em si, não era. Foi realmente uma guerra até entre primos, né? A Primeira Guerra Mundial foi entre família, essa é a verdade. Mas voltando aqui ao tema dos seguros. Como tudo que dá certo, igual esse seguro feito por esses dois escoceses, essa fórmula começou a ser copiada por outros fundos e gerou o que a gente chama de indústria dos seguros hoje, com fundos aí tendo um valor muito grande e conseguiram prosperar tanto que o que acontece, né, quando um fundo ele funciona de maneira adequada? Ele vai somando dinheiro captado pelos prêmios pagos pelas pessoas, né, que querem estar cobertas. Aquele dinheiro vai sendo investido em uma classe de ativos diferentes para buscar um certo nível de retorno e não correr mais risco do que eles esperam. E com o crescimento desse bolo, a expectativa é que eles consigam pagar as apólices, caso alguma coisa aconteça, apenas com os rendimentos do dinheiro, de maneira que o dinheiro em si ele fique intocado, só os rendimentos sejam usados para pagar as apólices. Só que havia uma crítica a essa questão dos seguros feita pelos socialistas ali no século XIX. Eles começaram a falar que o seguro ele era bom, mas não era bom o suficiente. Porque o que acontecia? Algumas pessoas não tinham dinheiro para pagar aquele prêmio, para estar cobertas, né? Então essas pessoas não teriam direito ao benefício do seguro. Então o que eles propunham? Já que para o seguro, quanto maior, teoricamente, melhor, né? Por que eu digo isso? Lógico que vai estar correndo mais risco e hoje em dia a questão das resseguradoras, né? Se uma seguradora ela vê que está correndo muito risco, ela pode fazer um seguro junto a uma resseguradora. Mas eles viram, olha, se você tiver um número maior de clientes, você pode se planejar melhor, porque você vai ter dados estatísticos muito mais sólidos para poder ver o quanto você vai ter que pagar por ano, né? E com isso você consegue se planejar de uma maneira mais efetiva. Então qual era a proposta de um pessoal com uma ideologia mais voltada ali para o socialismo? De que se criasse, através dos estados, um seguro universal, capaz de cobrir todas as pessoas. Evidentemente, para aquilo ser financiado, como algumas pessoas não poderiam pagar, eles falavam, não, quem tem mais paga para quem não pode pagar. Esse era o princípio. E como durante praticamente toda a história da humanidade, a gente sempre teve um número de pobres maior do que o de ricos, o que acontece? Essa era uma ideia muito popular. Tão popular
que o chanceler da Prússia, um camarada chamado Otto von Bismarck, conhecido como chanceler de ferro, até falou que quem quer que abrace essa ideia chegará ao poder. E havia realmente um crescimento das ideias socialistas em toda a Europa naquela época. Para quem não lembra, Karl Marx, que a gente fala, Karl Marx era alemão, Karl Marx na verdade era prussiano, não existia a Alemanha ainda. Ele tinha publicado Capital, né, em 1867. Em 1889, que foi o ano que Bismarck, para se apossar dessa ideia e crescer em popularidade, resolveu criar a primeira previdência social da história, né? A gente já tinha aí 32 anos de publicação, então aquele tipo de ideia estava ululante ali na Europa, né? Muita gente fazendo barulho com aquilo. Bismarck falou, quer saber, ao invés de deixar que esse pessoal tenha essa ideia e se torne ainda mais popular, né, frente à massa das pessoas, serei eu o primeiro a colocar uma previdência social para funcionar. E foi isso que ele fez. Só que Bismarck, e aí ele não fala tanto disso aqui no livro, mas eu já li outros livros, então pode ser, né, as pessoas falam que ele sabia, eu não sei ao certo porque que ele fez isso, mas talvez fosse realmente a questão de conhecer o funcionamento de uma indústria de seguros e saber que primeiro você tem que reunir uma grande quantidade de dinheiro, colocar esse dinheiro para trabalhar, para que no futuro você possa pagar o valor das pensões unicamente com os rendimentos do dinheiro. Esse seria o ideal. Então o que Bismarck fez? Ele colocou um seguro, instituiu ali uma aposentadoria, né, um fundo de seguro para fazer isso, para manter as pessoas após a velhice, mas exclusivamente para os trabalhadores que atingissem a idade de 70 anos. Só que qual era a questão, né? Na Prússia, do fim do século XIX, a expectativa de vida girava em torno dos 40 anos. Então, na média, né, a maior parte das pessoas vivia até os 40 anos. Lógico que tinha gente que ultrapassava. Mas quem chegasse até os 70 anos seria uma minoria da população. E normalmente chegava até os 70 anos e não viveria muito mais. Sem falar que a base de contribuição, a força trabalhadora, era muito maior, né? O normal naquela época era um casal ter, por exemplo, 6 filhos. O que hoje em dia, se a gente for pegar, além das pessoas viverem muito mais, a expectativa de vida felizmente avançou bastante, elas têm menos filhos, enquanto 6 filhos era o normal naquela época, hoje em dia 6 filhos seriam uma excentricidade, né? Algo capaz de chamar a atenção das pessoas. Caramba, o cara tem 6 filhos, porque hoje o normal é ter 2 filhos, 1 filho. A gente pode até falar que não ter filhos já é algo totalmente normal, é uma decisão que as pessoas têm, mas naquela época não era assim. Então, no final, o que você tinha? Um grande número de pessoas pagando um benefício para um pequeno número de pessoas usar efetivamente aquele benefício, o que geraria essa questão de um acúmulo de capital que seria investido, cresceria e seria capaz de manter as pessoas ao longo do tempo. Qual que foi o grande problema nisso? É que o dinheiro não foi investido. Então, a Previdência, que era para se tornar isso, na verdade, ela se transformou apenas num mecanismo de arrecadar dinheiro para o Estado para ser gasto em outras áreas, que é o que aconteceu na maior parte do mundo. E fora isso, também houve um problema nas previdências que foi o crescimento da expectativa de vida das pessoas. Então, ao invés de se aposentar e viver pouco tempo, as pessoas hoje se aposentam e vivem muito tempo aposentadas, né? Então, as previdências não estavam prontas para isso. Sem falar que mesmo nas previdências que recolheram dinheiro e investiram, hoje em dia ter o retorno do investimento está mais complicado, porque estamos em um mundo, já há anos isso, né, desde a crise de 2008, com juros extremamente baixos. Se a gente for pegar um exemplo emblemático, né, vamos citar o caso do Japão, onde as pessoas tiveram essa responsabilidade, têm um senso coletivista até maior, né? No Oriente elas têm esse senso, são menos individualistas, vamos colocar aqui, do que a gente do Ocidente. No Japão, o seguro estatal funcionou durante um período de maneira muito boa. Só que o que aconteceu? Hoje no Japão você não consegue investir em renda fixa de maneira a ter um retorno interessante. Na verdade, se o seu retorno for por conta do Banco Central do Japão, ele é negativo, né? Você deixa dinheiro e no ano seguinte você tem menos. Eles colocaram taxas de juros negativas. Isso não significa que todos os bancos do Japão não ofereçam retornos para aplicações, mas o retorno costuma ser muito baixo. E aí o que acontece? Os fundos teriam que investir em negócios, só que a renda variável, ela, como o nome já diz, varia, né? Então você vai estar investindo dinheiro para pagar a velhinha que tem 100 anos de idade, né? E a população do Japão ela é extremamente longeva, então é outro fator complicador, eles vivem muito lá, e de repente num crush do mercado vai faltar dinheiro para pagar as pensões para essas pessoas. Mas isso eu estou falando de um país que ainda fez o dever de casa. O normal, devido à própria estrutura das nossas democracias, é que os países não tenham feito. Porque um político ele vai entrar no mandato e vai ficar 4 anos, quando muito 8, né, num país que tem reeleição. Lógico que de alguns países varia, pode se eleger mais de uma vez, o cara fica mais tempo. Mas o geral é que eles fiquem durante períodos
curtos. Então, não há um estímulo para que o político ele faça economias, ele mantenha realmente a estrutura fiscal do país, gastando menos do que arrecada e não tocando no dinheiro das previdências. Não há esse estímulo, simplesmente por conta da ideia do que a gente faz, do que é o bom político e do que é o mal político, né? Se você pegar para o grosso da população, o bom político muitas vezes é o cara que entrou, gastou muito mais do que podia, expandiu a dívida pública, mexeu no dinheiro da previdência, só que ele fez algumas coisas. Deu, por exemplo, a criação de um programa social, né? Melhorou algumas coisinhas assim. Então, para as pessoas, e ainda mais se esse cara for carismático, aquele é um ótimo político. Aí quando você vai ver, as contas públicas estão arruinadas, isso sobra para um outro governante, e se esse governante resolver ser um cara responsável, gastar menos do que ganha, né, ajeitar a parte de dívida, esse cara vai ser impopular, porque vão falar que ele governou apenas para os ricos. Na verdade, em grande parte do mundo hoje, a gente vê até uma inversão das coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, sempre que a gente fala de previdência, de reforma da previdência, necessidade de mudar, as pessoas falam, a culpa, na verdade, é que a gente não tem dinheiro porque paga grandes juros das dívidas aos bancos, né? E não é só para banco que a gente paga juros da dívida. Todo mundo que investe no tesouro direto é credor da dívida pública. E eles culpam quem emprestou o dinheiro, ao invés de culpar quem pegou o emprestado. Porque se a gente tem uma dívida pública hoje, é porque os nossos gestores, as pessoas eleitas ali pelo voto popular, simplesmente gastaram, ou escolhidas por elas para gerir certas partes da economia, simplesmente gastaram muito mais do que podiam. Então isso gerou nossa dívida pública, que hoje está batendo na casa dos 4 trilhões de reais. Mas felizmente ainda é uma dívida interna, em reais, né? Tem país que está pior, porque é uma dívida externa, em dólares, algo que não depende do próprio país. Mas voltando à questão central das previdências, né? O que era para ser a previdência então? Era para ser um fundo de seguro igual todos os privados que existem, que prosperaram, só que ainda melhor, porque nos seguros privados a empresa funciona mais ou menos como um cassino, né? O que eu quero dizer com isso? Uma seguradora, estatisticamente, ela não está perdendo dinheiro. Então, quando ela faz o seguro com você e faz o seguro para as outras pessoas, ela sabe que, na média, vai arrecadar mais com os prêmios do que pagar com as apólices. Ela tem que fazer isso, senão ela quebra. Então, ela busca, ela procura o lucro. E já no fundo estatal de seguro, nas previdências sociais, o que eles iriam querer? Fazer esse mesmo serviço, só que seria ainda melhor, porque, teoricamente, eles não buscariam o lucro. Mas o que aconteceu na prática? Esse dinheiro, ao invés de ser investido, ele foi gasto. Então, o que era para ser um fundo de seguro universal ainda melhor do que os privados, porque não buscaria lucro, virou, na verdade, um grande esquema Ponzi estatal, onde hoje as pessoas que ainda não estão aposentadas pagam benefício para imediatamente ser pago para quem está aposentado. Só que esse sistema, como a gente sabe, está ruindo. Porque se antes a base dos pagadores era muito maior do que quem estava aposentado, hoje acontece o contrário. Essa base está cada vez mais achatada devido à queda da natalidade das pessoas e com a expectativa de vida maior é cada vez mais gente recebendo o benefício. E aí uma crítica que vem é falar, Bruno, essa informação está incompleta, porque a gente também tem a parte patronal da contribuição aqui no Brasil para a Previdência, né? Você bota aí PIS, CSLL, COFINS, tudo bem, tem essa parte realmente. Muita gente até fala, não, o problema da Previdência é que o Estado está gastando dinheiro através da desvinculação de receitas da União com outras áreas. E até concordo. Só que se você for pegar hoje no orçamento, né, no que o Brasil gasta o seu dinheiro, vou até deixar uma foto aqui de retirada do site Tesouro Transparente, você vai ver que hoje os gastos que a gente tem estão mais ou menos em linha. Você pode ver que o gasto com o pessoal, inclusive, muito alto, né? É muito mais alto que, por exemplo, o gasto com saúde e educação, mas todos em linha. E o de previdência, ele só aumenta. E a gente está falando só de regime geral, porque há outros regimes também. Tá? Mas só no geral, ele apenas aumenta. E a questão é que a arrecadação, ela não está aumentando. Na verdade, ela está diminuindo, mesmo que você some essa parte patronal. E aí você fala, tem que parar de desvincular receitas da União. Né? O que é esse instrumento chamado DRU? Ele permite que os políticos peguem o dinheiro que foi arrecadado com uma finalidade específica e desvinculem daquela finalidade para gastar em outras áreas. Isso tem sido feito já há muitos anos. Só que a questão é que hoje o Estado já não funciona mais sem desvincular receitas. A gente tem dificuldade até para pagar o pessoal nos estados que a gente diz ali, que fazem parte da nossa federação. A gente vê isso acontecendo, né? Quantos estados não atrasaram o pagamento de funcionário público? Se a União parar de desvincular o uso das receitas que viriam da Previdência, o Estado também para de funcionar. E hoje, né, por Constituição, a gente não pode demitir funcionário público, por exemplo. Então essa questão de, por exemplo, cortar custos para ter que parar de pegar o dinheiro da Previdência, ela é muito complicada.
A gente até viu isso acontecer recentemente com a questão da contingência de gastos na educação. Porque se a gente for pegar, né, hoje o orçamento do Brasil ele é todo amarradinho, não há muito espaço para mexer, inclusive com mínimos constitucionais previstos para várias áreas. Então, o que é discricionário, ou seja, o que pode ser decidido de maneira simples ali quanto a corte ou não, já está sendo feito. Tanto que a parte de investimentos praticamente não existe mais, né? Então, o Brasil não faz mais manutenção das coisas que ele tem, da infraestrutura que ele tem. Até por isso que se explica um monte de coisa caindo aí pelos estados. Mas no que pode ser mexido, tentaram mexer, mas há um limite para cortes. E é muito complicado, estou até falando corte, mas o termo correto nem seria esse, na educação não foi isso que aconteceu, foi uma contingência de gastos, né? Mas quando você faz isso, há vários protestos, é incrível a capacidade que a oposição tem de assumir os holofotes da mídia, até por conta do direcionamento ideológico da mídia hoje em dia. Só que a questão central é que há um limite para cortar o que a gente tem de orçamento hoje. É extremamente difícil mexer no orçamento atual, ele está todo comprometido, é muito complicado. Fora isso, o Brasil ainda é um país que está em déficit desde 2014. O que significa isso? Que a gente, ao subtrair o que gasta do que arrecada, fica no negativo. Então, comparando como se o Brasil fosse, por exemplo, uma família, é uma família que está ganhando X e está gastando mais do que X. Só que essa família ainda está endividada e nesse cálculo não está entrando o pagamento simplesmente dos juros da dívida. Então, o Brasil hoje, sem contar o pagamento da sua fatura do cartão de crédito, do mínimo da fatura, apenas para que ela não aumente mais, ele já está gastando mais, só que ainda tem o pagamento dessa fatura, que é a nossa dívida pública que está batendo 4 trilhões. Então a situação do Brasil hoje é extremamente complicada. As nossas contas públicas, se nada for feito, vão caminhar para, daqui a não muito tempo, simplesmente estourar. A gente pode acabar tendo um default, né? A gente pode acabar tendo o que a Argentina fez em 2001 e 2004, que foi um calote. Então, gente, realmente não há como não se fazer alguma coisa para deter essa expansão de gastos com a Previdência. Fazer uma reforma é necessária. Inclusive, fazendo uma reforma fica até mais difícil de permitir futuros roubos do dinheiro separado para a Previdência. Por que eu digo isso? Porque se realmente for criado um regime de contas individual, que é como funciona, por exemplo, no Chile, né, as coisas seriam melhores. Por quê? Porque é muito mais simples tirar dinheiro de uma massa despersonalizada, onde você não sabe quem você está prejudicando, do que tirar dinheiro da Previdência, das contas individuais, da senhora Maria, do seu João, do seu Moisés, porque você está roubando de pessoas específicas. E quando eu digo roubo, foi o que aconteceu na Previdência mesmo, porque quando você tira o dinheiro e não devolve, você está prejudicando a Previdência de todo mundo. Agora, quando você cria uma conta pessoal, isso não vai mais poder acontecer. E aí as críticas que o sistema recebe é falar que no Chile tem gente que recebe muito pouco de aposentadoria. Sim, mas se você quer receber sua aposentadoria, poupe para ela, né? O ideal, na minha visão, inclusive, é poupar por fora do Estado. Depender de honestidade e de boa gestão de político que não tem estímulo para fazer o seu trabalho bem feito, porque só vai ficar 4 anos, no máximo 8 lá, é extremamente complicado. Normalmente as pessoas vão ficar na mão mesmo. Então faça a sua previdência por fora, né? É isso que eu busquei fazer com a minha. Mas a questão de se fazer uma reforma para tornar as coisas mais transparentes e individuais é positivo. Já que eu citei o Chile, eu vou pegar a fala do economista José Pinheira, que foi o cara que fez a reforma da Previdência no Chile na década de 80. Então sabe quando dizem que o Chile é a Suíça sul-americana, que a economia está voando? É porque o problema lá está endereçado há quase 40 anos, né? Então as coisas realmente se tornaram mais simples. O que o José Pinheira ele falou? O que começou, isso é a Previdência do Chile, mas olha como é que serve para nós. O que começou como um sistema de seguro em larga escala, acabou se tornando um sistema de impostos, com as contribuições atuais sendo usadas para pagar os benefícios atuais, em vez de acumular recursos num fundo para uso futuro. Essa abordagem de continuar pagando substitui o princípio do patrimônio na economia, com a prática da intitulação, ou seja, do ter direito a. As pessoas só queriam saber do direito, mas não pagaram para utilizar aquele direito muitas vezes. Mas essa abordagem é enraizada numa falsa concepção sobre como os seres humanos se comportam. Ela destrói, no nível individual, o elo entre contribuições e benefícios. Em outras palavras, entre o esforço e a recompensa. Onde quer que isso aconteça numa vasta escala e por um longo período de tempo, o resultado final é desastroso.
Então é bom, é benéfico que a sua previdência esteja atrelada às suas contribuições. Ah, vai contra o princípio de solidariedade da Constituição de 1988. Mas isso não deu certo. O dinheiro da previdência está sendo desviado porque, como já disse, é mais fácil roubar dinheiro de alguma coisa despersonalizada, de uma massa sem cara, do que de contas individuais. Inclusive, o que quer se fazer na reforma da previdência, né, muitas vezes fala que é criminoso fazer isso com o povo. Acho que criminoso é deixar da maneira que está. Hoje o povo, a única coisa que vai impactar nele é se a gente for pegar idade mínima, né, para o grosso do povo. Só que também não é comum que o pobre se aposente por tempo de contribuição. Geralmente, ele já não vai se aposentar antes da idade mínima que querem colocar agora. Tá? E muita gente fala, teria que mexer nos benefícios dos políticos. É muito complicado mexer com benefício de político, querendo que eles aprovem alguma coisa para se prejudicar no hoje. Mas quando a gente fala de um prejuízo futuro, aí se torna mais fácil. E o que a reforma da Previdência quer fazer justamente é diminuir as gordas pensões a que o pessoal do Legislativo, Executivo e Judiciário terão direito ao se aposentar. Então, nessa parte, ela é perfeita? Não, lógico que não é perfeita, né? Ainda há pessoas que vão manter uma série de privilégios e coisas diferentes, mas é melhor do que deixar da maneira que está atualmente, na minha opinião. Ah, Bruno, você tem essa opinião unicamente porque você é um investidor malvadão capitalista e só quer ganhar dinheiro em cima do país. Olha, gente, na minha opinião, né? Olha, gente, daria para ganhar dinheiro com ou sem previdência. A única diferença é que se a previdência não for aprovada, eu vou estar com a maior parte dos meus ativos em investimentos feitos no exterior ou atrelados ao exterior. Inclusive, seria um cenário até mais fácil de prever o que vai acontecer. Como foi durante o governo Dilma, onde o dólar subiu 40% e era uma coisa óbvia comprar dólar abaixo de R$4. Então a questão é que o investidor malvadão, que todo mundo fala aí, ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Ele só vai mudar a mão dele para se adequar a um novo cenário. E quem vai perder com uma não aprovação da reforma da Previdência é o povo. Na verdade já está acontecendo, né? Porque se não tiver essa flexibilização da regra de ouro para poder emitir mais dívida, a gente vai ver pagamento de aposentado faltando ainda esse ano. Então pensem bem quando forem realmente consultar as coisas da reforma da Previdência, vejam a origem histórica disso, o que era para ser, o que infelizmente se tornou e fatalmente, né, porque isso tem que mudar de alguma maneira. Pode não ser até a maneira perfeita, mas algo tem que ser feito porque o sistema vai ruir, do jeito que está, ele não aguenta. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tento passar conteúdos aí de forma praticamente diária. Um grande abraço e até a próxima.